Salve, rapaziada! Lafa Parambaca no ar mais uma vez. Vini, E aí, doutor? Bom? beleza? Uau. Recebendo hoje uma menina buziana, representante do movimento estudantil, movimento feminista, movimento negro. Mais algum movimento, Pétala? E de um partido, Unidade Popular, partido de esquerda. Partido Unidade Popular. Isso. Prazer, obrigado por você aceitar Prazer. esse convite aí e bater esse papo com a Bem-vinda. gente. A gente começa normalmente pedindo para o nosso convidado fazer um apanhado de como é que você apareceu em Búzios, como é que você chegou, como é que você se nasceu, Como é que eu nasci Como em é que você Búzios, nasceu? né? como é que aqui? foi, Nasci em Búzios. Como é que foi exatamente. seu nascimento, né, filho? Bom, então, até 2015, 2016, eu morava no Rio, no centro do Rio, com a minha família. E aí, depois desse período, com a crise econômica, né, no país, meus pais, na área onde eles trabalhavam, né, começou a ter menos demanda de trabalho e a gente se mudou aqui para Búzios. E aí, aqui em Búzios, eu fiz o segundo ano do meu ensino médio, que foi no Botas, que é o colégio estadual aqui na Orla. E aí, do Botas, né, dentro do Botas, em 2016 era um período onde tinha uma greve de educação, onde os professores, né, e os estudantes também estavam protestando pelas questões de falta de estrutura nas escolas, falta de investimento em cortes da educação. Isso era uma greve na educação que não era só no Rio de Janeiro, mas também no Brasil inteiro, né, os alunos estavam começando esse processo de ocupação das escolas, né, que teve uma grande onda de ocupações. E aí, dentro disso, eu comecei a me organizar no movimento estudantil. Aí, primeiro eu conheci o Grêmio, no Botas. E aí, depois, no Grêmio, né, eu me tornei diretora de combate às opressões do Grêmio. Você tava com quantos anos? Eu tava com 18 anos nessa época. Até então você não morava, você chegou em Búzios com quantos? Eu cheguei em Búzios com 17 anos. E aí nessa, a gente morava na Rasa, né, eu vinha da Rasa aqui pro Botas. E aí, conheci o Grêmio, comecei a me organizar na ERJ, que é a Associação dos Estudantes Secundaristas do Estado do Rio de Janeiro, que é uma entidade que luta por melhoria na educação. E aí, da ERJ, eu conheci a UMEAB, né, que a gente refundou a UMEAB, que é a União Municipal dos Estudantes de Armação dos Búzios, que é a mesma coisa que a ERJ, só que luta pela educação dentro de Búzios. Aí a gente reativou a entidade, né? Como é que funciona essa entidade? A UMEAB, ela era uma entidade de estudantes que também tocava muita luta na cidade antigamente, inclusive várias demandas que a gente tem para a juventude, por exemplo, o acesso à gratuidade nos ônibus, o acesso à gratuidade nas vans, foram várias demandas conquistadas, né? Vocês é que Isso, lutaram ali, Que os buscaram. estudantes que vieram antes dessa geração, né, e antes de eu chegar em Búzios também, se organizaram e lutaram, porque é isso, tudo que a gente conquistou até hoje. Como é que funciona essa organização? O que vocês vão pra rua, vão com cartaz, vão bater na porta? São Audiência pública. São vários processos, tipo, desde É. da audiência pública até ir pra rua, por exemplo. Acho que o processo principal é o de mobilizar os estudantes, né? Porque para as pessoas estarem convencidas de que há uma necessidade real de, além delas vivenciarem realmente essa realidade, né? De não ter acesso à gratuidade no transporte, de uma escola precária, acho que a juventude precisa também ser linha de frente desse processo e se organizar. E aí existe esse processo, né, de mobilização, que é você desde passar em sala para conversar com os estudantes, marcar reunião, tem muita assembleia também, né, Como é que é esse organizada teu pelo Grêmio. retorno? Porque isso é uma parada que me instiga muito, assim, conseguir mobilizar a juventude, no teu caso os estudantes, mas eu sinto que tem uma juventude em Búzios que está muito difusa, que está cada um na sua, cada um buscando o seu de forma individual. Como é que você vê como é que é esse retorno dos estudantes? por Dentro exemplo? das demandas estudantis, eu acho que todos os estudantes, eles sentem na pele, né, o mesmo problema, que no caso, se você estuda numa escola que está totalmente precarizada, que está sendo ameaçada de ser fechada, ou que não falta carteira, que não tem materiais básicos dentro da escola, eu acho que essa própria raiva e revolta, né, leva os estudantes, indignação é a palavra, né, leva os estudantes a se organizarem e a terem a consciência de que eu vou sair pra rua porque é só através Pra disso poder reclamar. que eu vou conseguir, Senão reclamar. não vai mudar nada. E aí tem vários tipos de realidades diferentes, né? Então a gente tem desde do jovem, que é um jovem que só estuda, a gente tem a juventude que são, acho que a maioria aqui em Búzios, né, que estão no ensino médio, que estuda e trabalha, e também tem os jovens que hoje, que eu acho que é uma grande problemática na nossa cidade, é que mais de 50% dos jovens em idade de estudar, que são de 16 a 25 anos, não estão dentro da escola, Aqui assim, estão em fora, Búzios? aqui em Búzios. Metade dessa galera. Metade dessa galera, que é um dado que a gente conseguiu levantar numa época que
que o Paulo Freire estava sendo ameaçado de fechamento e a gente levantou esses dados Mas isso através da UMEAB. antes da pandemia? Isso antes da pandemia, imagina agora, né? Esse dado foi levantado em 2018, por aí. Como é que é essa parada? Porque a gente entrevistou o André aqui e ele explicou constitucionalmente que o ensino médio não é obrigação do município, é obrigação do Estado. Quero ouvir de você, já vi que você já reagiu. Mas a polêmica era sobre fechar só era o ensino médio ou fechar a escola em si? Foi uma polêmica gradual, né? Primeiro, a prefeitura ela deu essa declaração, esses decretos, dizendo que, na época, né, no caso, e era o argumento que o André usava também, que o ensino de ensino médio não era obrigação do município. Isso, obrigação do município, e era só obrigação arcar com o ensino de educação infantil, ensino fundamental, educação básica. E aí a gente bateu o martelo de que não, que no caso hoje, se a gente tem um município onde grande parte da população é composta por jovens, onde que a gente vai colocar essa juventude? A gente vai mandar o jovem estudar em Cabo Frio, estudar em São Pedro da Aldeia, sendo que aqui a gente vive num município que é um dos que mais arrecada royalties e tem recursos necessários para a gente ter uma estrutura de um colégio que seja próximo ao centro. E a gente colocou questionamento, assim, qual o problema? Tem algum empresário querendo construir alguma pousada, algum hotel no espaço do Paulo Freire, que ele não pode continuar funcionando? Você sabe se ele pode botar para o ensino médio? Se ele pode botar para o ensino médio? Se ele pode ter uma escola municipal com ensino médio. Porque tem, né? Sim, tem. Tem. Essa era a minha grande questão. Não, existe, é super possível, assim. Tanto que hoje o Paulo Freire é uma grande referência de escola municipal na cidade, né? Então, tanto pela formação de professores, que é super importante, tanto pelo próprio nível de ensino também que a escola oferece, que é muito diferenciado, assim como o Botas também, que é uma excelente escola. Então, são vários estereótipos que vão sendo colocados, né, por exemplo, no Botas, né, para justificar o sucateamento, falar que é uma escola onde só tem aluno marginal, morador dos outros bairros, assim, que é um puro preconceito com a escola, Você né? estudou e lá, um grande ataque à educação pública também, porque é uma escola excelente, mas o único problema mesmo, quando a gente vai falar de problemas estruturais, é a falta de investimento do governo estadual nessas escolas, né? Então, desde a ameaça de fechamento até o não investir em infraestrutura. Falta giz, falta cadeira quebrada. Falta muitas coisas. E acho que o Botas avançou muito nesse período, né? Então hoje, no período quando a gente ocupou a escola, né? Uma das reivindicações que foram conquistadas foi desde a verba para a escola, né? Até a eleição para diretor também, que não tinha. Que a gente antes tinha que, como é no Paulo Freire, né? Que a gente tinha que só aceitar o diretor indicado e não tinha opção de escolher. Isso foi um processo muito democrático também. Nesse seu esquema, de quando você veio pra cá e aí você começou nesse esquema do Brotas é Brotas? É Botas. João Oliveira Botas. João Oliveira Botas. E aí que você começou nessa briga e aí dali você foi partindo pra onde, assim? Aí o que foi... Porque hoje você tá no movimento feminista Olga Benário, que começou isso. E aí, então, desse ponto até aqui, o que foi... Como é que você chegou nisso, assim? Então, a vida foi fluindo, né? A gente nem... Agora que eu parei pra refletir sobre isso, assim, que você perguntou. Mas eu acho que foi após, né, o processo de ter essa tarefa de coordenar a UMEAB, que é a União Municipal dos Estudantes, eu comecei, depois eu deixei de ser estudante de ensino municipal, né? E ingressei na universidade, na UF. Aí você deixa a UMEAB. Aí você deixa pra... Isso, aí a gente fez um congresso, teve a eleição de uma nova diretoria, né? Ainda funciona? Hoje ela tá... Funciona hoje, né? Que é uma entidade que representa os estudantes, mas já faz um tempo que não tem congresso, assim, a gente precisa mobilizar os estudantes, passou por um período de pandemia, né? Onde tudo parou, então muito difícil agora que acho que o movimento estudantil está voltando a se reestruturar na cidade através da ERJ, do Grêmio do Paulo Freire também, porque esse período onde não se dava para entrar nas escolas, né, e falar com os estudantes, era tudo à distância, os estudantes sofrendo muito com a apostila virtual, então... Eu queria que você falasse desse período aí do fechamento do Paulo Freire, porque foi uma mobilização intenso. grande, eu lembro, cara, amigos meus professores me ligando, pedindo para gravar vídeo. Eu gravei um vídeo na época. Como é que foi? Você que viveu de dentro, conta aí alguma história pra gente. A escola, e como é que vocês frearam na marra mesmo? Como é que foi isso? Foi na marra mesmo, foi na marra da mobilização. Eles queriam fechar por quê? Isso, eles alegaram que começariam um processo de fechamento da escola e
com essa principal justificativa, né, que o município não tinha responsabilidade de arcar com o ensino médio na cidade teria que ser o municipal, Estado. e também de que as turmas estavam muito esvaziadas, né, então fazendo uma análise, começaram a fechar gradualmente, não, esvaziar as turmas de propósito para começar a criar essa justificativa do fechamento. Então, por exemplo, foram fechando primeiro as turmas do turno da noite, depois do turno da tarde, e passou a acontecer gradualmente assim. E aí chegou um momento em que a gente começou, né, através da UMEAB, através da organização do Grêmio também, o Grêmio, em conjunto com a UMEAB, se organizaram para fazer uma assembleia com os estudantes e decidir qual seria a atitude que a gente tomaria em relação àquilo, né? Então, desde fazer ato na rua, gravar vídeo, mobilizar a cidade, né, contar para a população também o que estava acontecendo, porque mesmo que pareça, Búzios é uma cidade muito pequena, né, mas acontece tanta coisa assustadora, tanta coisa absurda, né, que a população não fica sabendo, ou até chegar também nas pessoas, passam por uma grande fake news, né, a informação não chega como deveria. E aí a gente resolveu em assembleia, fazer uma ocupação naquele dia. A gente reuniu os estudantes e dali mesmo, naquele espaço, no mesmo dia, resolveu ocupar a escola. E aí vocês ocuparam a escola? A gente pegou um cadeado, fechou a porta e decidiu que, a partir dali, a gente ia, além de fazer com que isso se tornasse um ato de visibilidade, né? Porque isso aconteceu 2 anos depois do processo de ocupação da escola, né? Então era praticamente uma das únicas escolas do Brasil que estava sendo ocupada naquele momento, né? Perde força isso, né? Não, perde força ou ganha mais visibilidade para essa causa específica também, né? E aí, tendo apoio de vários estudantes de outras escolas também, que contribuíram na mobilização, a gente ocupou a escola. E aí, dentro da ocupação, é um processo muito legal também, porque muita gente, né, chama a ocupação de invasão, fala que os estudantes estão depredando a escola. Só que a realidade... Chamam os estudantes de marginais. De marginais. Muitos estereótipos assim são criados que, na verdade, são uma grande mentira, né? Porque o que acontece dentro da ocupação é uma organização muito surpreendente, assim. Acho que todo mundo deveria viver essa experiência em algum momento da vida. O movimento Olga Benário faz ocupação de casas no intuito de criar um ambiente para as mulheres, isso, né? É um grande... só pegando esse gancho aí disso. É. Você tem uma experiência nesse lance da ocupação nesse sentido, e o Olga Benário tem uma casa aqui em Búzios? Não, vocês querem criar, não tem uma estão casa. Tentando fazer esse movimento. Então, seria muito importante se a gente tivesse uma casa de referência para mulheres aqui em Búzios, né? Porque... Mas o que é uma casa? Explica o lance da ocupação da Olga Benário. Então, o Olga, ele é um movimento, né, que luta pela emancipação das mulheres, para denunciar a violência, o assédio, todas as mazelas que atingem as mulheres na sociedade, né, pelo simples fato da gente ver uma sociedade que é muito machista. E aí, além de lutar por isso, né, dentro das escolas, universidades, nos espaços, nos bairros também, a gente também adere ao movimento de fazer ocupações nas cidades, né, criar condições para fazer ocupações, para a gente poder criar ambientes de resistência mesmo para as mulheres que sofrem ocupação. Resistência e apoio, né? Resistência e apoio para mulheres que sofrem violência, quer dizer, né? Então, hoje... Que é uma coisa que está crescendo muito em Búzios, né? Está crescendo muito. Hoje a gente vive, por exemplo, numa região que é a segunda região mais violenta do estado do Rio de Janeiro, que é a região dos Lagos. No geral ou para mulheres? Para as mulheres viverem. Para as mulheres. Para as mulheres viverem. A região dos Lagos é o segundo lugar mais violento para as mulheres. Para as mulheres viverem no estado do Rio de Janeiro. E o estado do Rio de Janeiro é o segundo estado mais violento do Brasil em relação à vida das mulheres, né? Então, a gente viu isso como exemplo agora, né? No assassinato da Pamela, da Leonor. E como é que ficou? Em que pé que tá isso? As investigações desse... A da Leonor foi... Se descobriu o que foi, né? Ou não? Não se descobriu. Ainda não? Até agora? Até agora, impunidade total e nenhuma informação também. Então foi um caso muito absurdo, né? Aqui do lado, no centro. E onde Leonor uma mulher... é a que foi achada na lagoa. Não, a Leonor foi encontrada num hostel, ali do lado do Banco do Brasil. E ela levou 7 facadas no pescoço. E aí, logo depois, assim, dentro de um hostel, né? Então, logo depois, os responsáveis pelo hostel, né, pediram para que a polícia retirasse e limpasse o quarto, assim, com maior descaso, para que eles pudessem receber outro hóspede para alugar de novo, assim. O fim de semana estava chegando e ele precisava alugar. Como se uma mulher não tivesse uma vida, uma mulher, uma mãe, enfim. Posso dar vários exemplos. Um ser humano não tivesse sido assassinado naquele espaço, assim. Uma mulher morreu
E eles reabriram continuaram com o funcionamento do rosto, assim, absurdo. Um descaso muito grande com a vida das mulheres, como se não fosse Limparam a nada, cena do assim. crime toda. Limparam tudo, assim. Então eles pediram pra polícia retirar e depois limparam tudo. E a polícia arcou com isso, né? E depois Não a gente não preservou a teve cena do crime, nada. nenhuma resposta, assim, nenhuma investigação efetiva sobre isso, assim. Foi um caso muito sério, assim como o caso da Pamela também, que só... Cara, o caso da Pamela eu não consigo entender. Não, que Foram foi... 3 casos quase que seguidos, não é? Isso, foram 3 casos seguidos. O primeiro foi da Pamela, depois da Leonor e depois da Evangelina, que foi o mais recente. E o primeiro da Pamela foi muito absurdo também, né? Porque passaram-se uma semana, né, que a Pamela permaneceu E como foi? desaparecida. A última vez que ela foi vista foi na praça, não foi? Uma coisa assim? Foi ali perto do Radical Park, Do naquela Radical entrada Park, ali pro ali. Paulo Freire, mais ou menos atrás da delegacia. Que localizaram ela por câmeras. Que localizaram por câmera e muito tempo depois do acontecido, né? Acho que foi próximo ao momento em que encontraram o corpo E por dela. que demora tanto pra localizar pela câmera? Essa é a principal pergunta, assim, por que tanta demora na investigação de Seu casos de cachorro, Eu ia você falar não conseguiu exatamente isso câmera, seu agora, cara. Meu cachorro sumiu, eu consegui. Olha isso, que Exatamente, absurdo, assim. cara. Que loucura, cara. Você conseguiu ou não conseguiu? Consegui as câmeras. Eu Exatamente. consegui as câmeras porque meu cachorro desapareceu. Eu fico agradecido. Queria que todo mundo tivesse esse acesso. E as autoridades... Como é que eu consigo pro meu cachorro e não conseguiram Claro. pra uma... E as autoridades, com todo o acesso que eles têm, eles não conseguem com todo o acesso e estrutura, né, não conseguem localizar as câmeras para investigar o assassinato de uma mulher numa cidade desse tamanho. Mas assim. existe investigação? Não é possível que não existe investigação? Tem alguém se... Porque, por exemplo, Quem que vou fica pegar à frente o disso? caso da Marielle, né? Que foi, eu, assim, por muito tempo eu falei, cara, como é possível? E depois eu fui ver uma reportagem que tinha gente seguindo. E seguiram, tanto que chegaram até o gatilheiro e obviamente que a gente não sabe quem mandou matar, mas chegou até o gatilheiro. Então, assim, não tem ninguém fazendo esse rastro, essa perseguição. Quem que tá à frente dessas investigações, sabe? Quem... A polícia militar. Isso, a Delegacia de Polícia Civil, que é responsável pela investigação desses casos, assim, dentro da cidade, né? Então, deveria ser papel dessa delegacia ser mais ágil nessas procuras, né? Então, o que aconteceu foi que, coincidentemente, né, após as mulheres saírem pra rua, fazerem bastante pressão nas ruas, né, e nas redes sociais, um dia depois do ato que aconteceu, as mulheres dos movimentos também, principalmente familiares da Pamela também, um dia depois enfim, o corpo apareceu atrás da delegacia, a polícia conseguiu encontrar com as outras autoridades. Ferradura, né? Isso, ali na Ferradura, atrás da delegacia, se eu não me engano, né, ali pela Lagoa. E aí, uma semana depois disso, no mesmo dia, o corpo da Leonor foi encontrado no hostel também. Ele segue Aí a pergunta fica aquela assim, a polícia não tem condições, porque a polícia não tem muito preparo, ou porque como foi só depois das manifestações que a polícia conseguiu, então é porque não tinha tanta pressa em querer resolver e foi ter depois, né? Qual o motivo de só conseguir depois encontrar o corpo, só é coincidência, não é? Porque eu acho que a polícia de Búzios também, ela tem... E responde o que dá, né? O que você sabe também. Então eu tô jogando perguntas assim, são mais aleatórias mesmo, do tipo, pra gente pensar junto, pensar todo exatamente. mundo. Claro. Porque a polícia também de Búzios, ela não deve ter muito preparo, eu não sei, vale até a gente chamar um dia alguém aqui da segurança pública para entender o que a polícia tem de condições aqui em Búzios, sabe, de fazer, assim, eu não sei. Olha, dentro desse processo de mobilização da Pamela, né, na luta por respostas pela Pamela, por justiça, da Leonor também, Evangelina, a gente acabou descobrindo vários outros casos de feminicídio que permanecem sem resposta até hoje, né? Então, um deles, que é muito bizarro, é o caso da Cláudia, né? Que era uma moradora de Baía Formosa, que morava com um companheiro dentro do CREVIP, né? Que é o Centro de Reabilitação. E ela foi assassinada dentro do CREVIP por ele. E ele disse, né, pra família, mandou mensagem pra família dizendo que havia enterrado ela atrás da casa onde eles viviam. E até hoje a gente não tem resposta sobre o que aconteceu com a Cláudia, onde está a Cláudia, assim. Então, e esse homem continua solto pela região. Quando foi isso? Isso aconteceu há 2 anos atrás. E assim, até hoje a investigação continua e a família da Cláudia,
segue lutando por justiça por isso, assim, é uma grande pauta que a Foi gente no início carrega da hoje. pandemia, isso? 2 anos atrás, eu Por acredito aí, que talvez. agora deve estar ter caminhando sido- para A 3. pandemia deve ter sido um período complicado para as mulheres, né? Essa coisa Muito de ficar complicado. em casa. A violência doméstica ela aumentou aumentou muito gigantescamente. durante a pandemia, assim, porque as mulheres tinham que ficar em casa reféns dessas situações, E né? aumentou principalmente nesse período, né, de 3 anos pra cá, de período do governo atual, Que é que esse valida período bastante de esse retirada tipo de de direito das mulheres, né? Que foi um dos governos que mais retirou o direito das mulheres no nosso país e acabou com as políticas de enfrentamento à violência, que é o governo Bolsonaro. Vou te fazer uma pergunta que é bem geral, assim, mas a tua visão, até onde você puder dizer, como mulher, como negra, o que acontece, bicho? O que acontece que os homens se sentem na permissão ou que eles fazem essas atrocidades? Na minha lógica, na minha cabeça, eu posso estar muito além do que é a realidade brasileira, mas da onde vem isso? Como se explica isso? Essa é uma... Socialmente? Socialmente, exato, assim, porque tem muita gente que justifica o machismo e os atos de feminicídio que acontecem como doença, né? Falando que, enfim, os homens são doentes. Esse próprio caso do médico que estuprou uma mulher em trabalho de parto, né, recentemente. O O anestesista, né? Então, muita gente falando que era doente, mas na verdade o machismo, ele não é uma doença. O machismo, ele é uma construção social da sociedade, né? Que é fruto do patriarcado e toda essa estrutura social que desde sempre ensina para os homens que as mulheres são inferiores, né? Então, desde a própria cultura do estupro, né? Então, que vulgariza as mulheres, né? Coloca o corpo das mulheres como um objeto mesmo, um objeto a ser dominado, um objeto vulnerável, em que a qualquer momento você pode se apossar e abusar desse objeto. Então, através de propaganda de TV, novela, por exemplo. Mas aí tem uma questão interessante, que aí a gente começa a entrar em campo minado. Tô vendo um debate muito acirrado na internet, nos meios, que existe essa vulgarização e tal, e que existem muitos símbolos femininos que exacerbam Palavras difíceis. exacerbam aí essas condições. No mundo do funk, no mundo da moda, né? Você valoriza a bunda da mulher. Exatamente. Você valoriza a perna cerveja, da mulher. por exemplo. Claro, mas o comercial de cerveja, ele deve ser provavelmente criado por uma mesa de 5 homens brancos. Mas a carreira de muitas mulheres negras, por exemplo, é delas. E elas às vezes se colocam também nesse papel de se mostrar o peitão, mostrar a bunda. Como é que é isso? A mulher, ela tem o direito de se fazer... Como é que é essa, na sua visão? E aí pegar nisso que ele falou, até quando a mulher tá ajudando ou não tá ajudando, como é que é essa parada? E aí você aproveita e fala de um caso estilo Anitta, assim, se é... Exatamente, porque ela é uma mulher super empoderada e que trabalha a bunda, e a bunda é dela e foda-se o mundo. Mas ela não deixa de vender a bunda sentido, dela. O que você acha nisso tudo? Assim, essa coisa de, a indústria transforma o corpo da mulher em objeto e ao mesmo tempo a mulher que se empodera através disso. Como é que... eu acho que a primeira questão é sobre a gente entender o significado do empoderamento, que é isso, né? Muita gente hoje, nesse fervor dos debates, né, sobre questões militantes, que é desde o movimento negro até o movimento feminista, se fala muito sobre empoderamento e muito no sentido estético, né? E eu acho que é aí que a mídia ela se apropria desse empoderamento no sentido estético, né? Tanto de utilização do corpo da mulher, tanto de dizer que o empoderamento negro, por exemplo, é uma menina usar trança no cabelo, usar vários artefatos, ou usar um black power, que isso é você ser empoderado. Só que o empoderamento, independente desde a mulher que usa uma roupa mais curta ou usa uma coisa que esteja com a bunda de fora, o empoderamento, ele é um empoderamento que se dá mais na base da intelectualidade, no você descobrir a importância de você se organizar coletivamente para lutar contra algo que é estrutural na sociedade, que é o machismo, por exemplo. Então, desde a mulher que hoje, né, que
enfim, faz a sua apresentação, a sua música através do funk, por exemplo, ou através de outros espaços, o empoderamento está no fato dessa mulher se reconhecer em qual posição que a sociedade coloca ela hoje, que é independente de que você está de burca ou independente da roupa que você tiver hoje, é fato que você é suscetível a sofrer um assédio, a sofrer um abuso na sociedade. Então a questão, muito maior do que isso, é a gente entender que a libertação das mulheres, ela não vai se dar nem por uma questão estética, né, de ser livre. Acho que o liberalismo, as pautas liberais, elas entram mais nesse sentido, né, de achar que a liberdade do corpo da mulher é sobre você colocar o peito pra fora, ou sair com uma roupa curta, e a liberdade do corpo da mulher, na verdade, é você... Pode ser você fazer o que você quiser também. Ser livre pra fazer claramente, isso ou não. é você fazer o que você quiser também, mas é você se emancipar e ser livre dessa sociedade hoje, que coloca principalmente essa marra social, que é uma marra que coloca que as mulheres têm que ter uma jornada tripla de trabalho, então cuidar da casa, cuidar dos filhos, terem trabalhos muito mais precarizados que os homens, né? Porque hoje, infelizmente, grande parte dos lares hoje no Brasil, né, principalmente das periferias, são geridos por mães solteiras que cuidam dos seus filhos sozinhas e têm que sair para trabalhar. E essas mães solteiras, na maioria, são mulheres negras que também trabalham em trabalhos super precarizados, trabalhos terceirizados e tudo mais. Então é sobre essa emancipação e essa liberdade do corpo das mulheres. Eu acho que... E aí quando a mídia se apropria, quando enfim, né, os meios mais... Confunde ou não tá ajudando? Quando a mídia faz essa apropriação. Serve para confundir e separar o povo mesmo, né? Criar um estereótipo. Porque nasce esse argumento, por exemplo, estão reclamando da objetificação da mulher e olha a Anitta em Nova York mostrando a bunda e falando que brasileiro é isso mesmo. Porque então... na verdade, aí cria um problema de que o problema do feminismo é o debate sobre a Anitta. Porque quando é pra mostrar, eles debatem muito sobre essas coisas, né? Sobre a questão da liberdade do corpo da mulher, mas na verdade não debatem quando, por exemplo, a gente tem uma ocupação de mulheres, não falam sobre o que é uma mulher ter uma jornada tripla de trabalho. Eles não pegam a questão pela raiz, sabe? Porque não é interessante também para as grandes empresas debater sobre isso. E o que o feminismo quer, na verdade, é simplesmente ter essa mesma liberdade que o homem tem de fazer o que ele quiser, vamos dizer assim. Porque o homem, ele, né, a sociedade, a vida inteira colocou ele como o superior, se ele é branco, hétero e tal, aquela coisa toda. Então ele tem todos os privilégios ali. E o que as mulheres querem hoje simplesmente não é ser, né, não é estar acima do homem. Não. É simplesmente estar igual ali. E é uma equidade dentro dos direitos. E é aquilo que você falou, do homem simplesmente, eu sou marido, eu trabalho, eu tenho filho, e a mesma responsabilidade que a minha mulher tem ali com o filho e com a comida e com a roupa e tal, também tem. É isso, aí os homens entenderem isso ser normal, né? Tipo, eu não tô ajudando a minha mulher em casa, não, eu tô fazendo o meu papel também de pai de família. E eu ouso dizer que o feminismo que a gente quer hoje, além de claro, equidade de direitos, a gente quer algo a mais, que é conseguir combater o sistema que a gente vive hoje, que é o capitalismo. Que hoje o machismo, ele surge da estrutura. O machismo, ele é algo que estrutura o sistema capitalismo, assim como o capitalista, assim como o racismo também, né? Então, mas através da... Define um pouco o que seria combater o sistema capitalista. Até entrando nisso, porque o movimento Alga Benário, ele é um movimento feminista socialista, não é? Isso, é um movimento feminista que defende o marxismo, o socialismo e a superação do sistema onde a gente vive para ter viver uma sociedade mais justa. Porque dentro dessa explicação, o capitalismo, ele favorece o machismo. Nesse Com sentido, certeza, né? Assim, é algo que se retroalimenta. Porque hoje, estruturalmente, né, a gente, por exemplo, vou dar um exemplo, né, pro capitalismo ele se estruturar na nossa sociedade como a gente conhece, partindo do contexto do Brasil, enfim, a gente estruturou a sociedade brasileira através da escravização dos povos africanos, né? Então, milhares e milhares de pessoas foram trazidas para o Brasil escravizadas. Aqui né? em Búzios. E também as que já viviam aqui antes, né? Que eram os povos indígenas, foram escravizados aqui em Búzios. Claro que na região também era uma das regiões que o tráfico de escravos mais sobreviveu após a abolição da escravidão, né? A gente homenageia, né? Muito... A gente homenageia. O próprio nome do bairro José Gonçalves. Os índios também, a gente não pode esquecer. Os índios. Claro, os indígenas também. Agora, vem cá, você acha mesmo... Quando você fala, combater o capitalismo, você fala em acabar com o capital? Não, é isso que eu queria entrar também nesse esquema. Assim, qual que é o seu pensamento
socialista... O que que significa? você entende ali mesmo, assim, né? Qual que é o objetivo ali socialista Quando a gente nesse fala sentido? sobre uma sociedade socialista, uma sociedade mais justa, né? É muito falar sobre a gente não ter mais a concentração de todos os bens que a gente tem hoje na sociedade concentradas na mão de uma pequena minoria, né? Então hoje qual é a grande problemática? Que enquanto nós, né, o povo trabalhador brasileiro e da América Latina e de todos os países do mundo, né, trabalhamos, produzimos as riquezas, somos nós que movimentamos, dando um exemplo aqui para Búzios, né? A gente que movimenta a cidade durante o verão inteiro, né? Então a gente está desde trabalhando no bugre, trabalhando na praia, trabalhando no restaurante, nas pousadas, mas quem realmente lucra com isso é uma pequena minoria de grandes empresários, grandes, né, monopólios, um pequeno monopólio que lucra com isso. E hoje, né, a gente tem uma grande diferença, né, da quantidade de tempo que a gente trabalha e do que a gente ganha. Então, hoje, se a gente for ver, por exemplo, um salário Capital mínimo... excedente de trabalho, para ficar em termos marxistas. Hoje a gente trabalha muito mais do que a gente Você produz muito mais do que o que você recebe. Claramente. Você tem um capital excedente. Ou seja, o trabalhador ele tem que produzir a mais, porque isso aí está o conceito de lucro. É o que o Marx explica. E o capitalismo hoje... No 18 Brumário, se não me engano. A gente hoje não tem como ter Fiz sociologia. Não, com certeza. E hoje a gente não tem como ter um capitalismo florido, avançado, porque o capitalismo ele é um sistema que ele surge e ele serve exatamente para isso, para se estruturar através da exploração e garantir o privilégio de uma pequena minoria, né? Então, Marx já falava da burguesia, do proletariado. E hoje é isso. Mas Marx também não viu o mundo se desenvolver tecnologicamente, essa nova ordem do trabalho. Por isso que eu te pergunto, você acredita mesmo que é possível acabar com esse fator? Isso é interessante, assim, que é por isso que o marxismo, ele não é uma teoria que ela é parada, assim, né, engessada. Por isso que hoje a gente defende o materialismo dialético. Então, o marxismo como uma grande ciência que ela consegue se adaptar a outras realidades. Inspiração ali inicial. Porque o que o marxismo fez, na verdade, foi prever o que aconteceria de lá até... E se a gente vê o mundo através da luta de classes, a gente está vendo o mundo através dos olhos de Marx. O lance é que eu acho assim, eu sou mais esquerdista do que... sou mais de esquerda do que de direita. Mas eu gosto do equilíbrio ali, não curto muito posturas radicais demais, porque eu acho que é isso, né? A coisa evolui, o tempo muda. E a questão do socialismo é porque, na teoria, ela realmente é muito bacana, é o que você falou, assim, a gente associa o socialismo a um sistema justo, né? Só que em todas as vezes que ele foi empregado, isso não aconteceu porque você acaba tendo uma galera lá em cima que tá muito melhor do que quem tá lá embaixo. São coisas diferentes. Porque aí a gente tem o esquema do próprio ser humano, que é complicado, né? Qual é a questão? Nesses grandes processos históricos, a gente tem dois grandes exemplos que são bem conhecidos na sociedade, desde da União Soviética até a Revolução Cubana também. Mas tampouco foi um socialismo, foi muito mais um comunismo do que um estado de social. Não existe. É preciso fazer essa definição. O comunismo tudo pelo comum, né? A ideia do fim da propriedade privada, do fim dos meios de produção como detenção do Estado. Isso me parece uma coisa um pouco atrasada, né? O comunismo, na verdade, ele é essa última etapa, né? O que a gente conseguiu foi um processo de chegada ao socialismo, né? E alguns avanços muito importantes na sociedade. Então, por exemplo, quando a gente teve a experiência da União Soviética, né? Foi quando a gente tem esse processo de revolução popular, de transição, né? Para o que a gente chamava de capitalismo, desse sistema dividido em classes, é através de muita mobilização popular e um entendimento muito grande da população, a necessidade de fazer essa transformação, né? Então, a gente pode dar vários exemplos, assim como em Cuba também, né? Hoje a gente tem um sistema único de saúde, que é o SUS, que ele é um dos sistemas de saúde mais importantes do mundo, né? Porque ele é um sistema que trabalha com a prevenção, né? Ele tem um alcance que nenhum sistema de saúde poderia... Claro, um alcance muito grande, assim. Então, a gente não paga pra fazer várias coisas que, se a gente tivesse nos Estados Unidos, por exemplo, ia ser E a gente consegue atender dentro do Amazonas. Sim. Claro, tribos indígenas. Consegue alcançar o Brasil inteiro, assim. É um sistema muito incrível e que foi inspirado em Cuba, por exemplo. Então, hoje, apesar de... Não só em Cuba, tem um outro... Tem um
país europeu também. Que Tem inspirou também o SUS. Tem um outro país europeu também que tem um esquema, agora me fugiu aqui. Minha memória Não, é e é a prova, assim, de que dá muito certo, Sim. assim. E dentro desse processo, assim, que não tem nada de que hoje as pessoas falam muita coisa, né? Muita fake news, muita coisa. Acho que a própria propaganda também que foi feita pela grande mídia, por aquela época também, pelo próprio Estados Unidos também, né? Que fez uma propaganda muito negativa da União Soviética, uma propaganda muito negativa de Cuba mas também, funcionava, né? então, mas é que tá. Que É isso que eu tô te comunista come falando, assim. criancinha, Não, tem esses coisas. absurdos. Tem esses Então, absurdos, e também assim. que tá voltando isso um pouco, né? As pessoas estão ressuscitando esse medo comunista. Claro, e que nesse basicamente esquema o que acontecia bolsonarista. acontece, né? Um sistema onde as pessoas todo mundo tinha acesso à educação, ninguém morava na rua, ninguém mora na rua, e as pessoas têm acesso à segurança pública, assim, e à saúde, que são 4 pilares muito importantes. Não, então, mas assim, vamos lá. apesar do bloqueio econômico, de todas essas questões que aconteceram de fato na história, né, e trouxeram alguns atrasos, hoje é um avanço muito importante, né? Então, quando a gente fala sobre conseguir trazer isso para um contexto brasileiro, para as lutas populares que a gente vive hoje no Brasil, é sobre a gente conseguir hoje denunciar qual é a situação que a gente vive no nosso país, né? Então, independente do nome que a gente vai falar, assim, se vai se chamar socialismo, Clube do Bolinha ou Clube da Luzinha, a questão é que hoje a gente precisa tratar de um problema. E a gente tem que tratar de como uma coisa local, né? Claro. Não Mas como eu acho uma que é isso que você tá fórmula tentando geral, dizer, assim, não que tem esse uma socialismo, soviético, ele é mais pelo para amor de definir Deus. aquela coisa de querer um bem social do que necessariamente impor um esquema socialista Isso, de isso. governo e tal. É Eu muito- acho que hoje a briga socialista Claro, é muito mais sobre nesse fazer- sentido. Até porque a gente não dá pra gente ir contra o experimento americano de bem-estar social, de democracia, de Em votar. alguns sentidos. Porque. Né? Não, mas eu digo assim, se você No pegar o sentido mundo e democrático. rachar né, do lado direito e do lado esquerdo. Do lado esquerdo, que foi o lado americano, né, o novo mundo, os homens livres, eles vieram do iluminismo, do liberdade, igualdade e fraternidade, dos valores da Revolução Francesa. Até quando nasce essa noção liberal, nasce aqui. Do outro lado, meu amigo, é só ditadura. Mas Vai sabe na qual- Arábia Saudita uma mulher tentar tirar a carteira de motorista. Vai na Rússia levantar placa contra o Putin. Não, Então, assim, sim, o dentro esquema de democrático tudo, que a gente tem é bacana. O lado ocidental do mundo teve um experimento de proteção que não é perfeito. Mas por Não, outro olha, lado, Mas exatamente, eu você tem uma vou coisa ter que bacana discordar um aqui, outra ali pouquinho, não. ó. Sabe Sim. por quê? Você começou falando sobre, enfim, o Ocidente, o iluminismo, os homens, Sobre a democracia na América e esse ideal tal, do que foi criado também foi uma construção social muito grande de um ideal de civilização, né? Então, o civilizado versus como que eu posso dizer? O inverso de civilizado. Bárbaro, exatamente, né? O bárbaro. Que era tudo aquilo que tinha a ser descoberto, né? Então, e para os civilizados, voltando bem lá atrás, né, para a Europa Ocidental, naquele período de colonização, por exemplo, os bárbaros, né, os povos não avançados eram, por exemplo, os povos da América Latina, os indígenas. Sem dúvida. Todas sem essas dúvida, populações que sem já dúvida. tinham a sua organização social, Que tinham a sua funcionavam sociedade, muito bem, exatamente, muito é. bem. Sem dúvida. Sua própria cultura. Que muitos historiadores também vão chamar esse modo de organização dos indígenas no passado de comunismo primitivo, né? Então era uma sociedade onde se produzia o que você ia consumir, uma sociedade que vivia coletivamente e... Não tem fórmula, né? Tinha de tudo, né? Claro, Tinha de tudo. claro, é Não, um eles grande... funcionavam do Tinham jeito deles. também, e também, É. também tinham civilizações bárbaras. Isso. Aqui de extremo machismo, de extremas hierarquias. Isso, que são... E tinha de tudo, né? Isso, são acúmulos sociais, assim, né? Então, hoje, assim, e nos Estados Unidos também, hoje eu acho que é importante a gente fazer um recorte, né? Sobre como que também, até hoje, né? Existe essa visão que ela foi espalhada pela humanidade até hoje, né? Os Estados Unidos, na perspectiva do capitalismo, ser uma grande potência, Estilo de vida de americano. que é o estilo de vida americano, uma sociedade muito mais avançada, mas na verdade, nos Estados Unidos, o governo americano, né, é o governo que mais investe na indústria bélica, por Sim. exemplo. Não, a gente sabe se desde for criança falar se de aprende política na escola, externa, né? eles são os piores do mundo, que, provavelmente. por exemplo, financiou a guerra nesses países do Oriente Médio. E que, por exemplo, financiou o boicote aos países cubanos. E, enfim, a gente pode dar vários exemplos, né? Sim.
Mas que hoje, assim, é tudo um ponto muito grande de perspectiva, né? E é isso, assim, acho que acho que a gente conseguiu chegar em um ponto maneiro, que é esse da gente conseguir fazer um acúmulo histórico e trazer pra nossa realidade enquanto Brasil, Exato. né? É isso que eu mais quero, Petra, que a gente pare de discutir, tipo, socialismo soviético, liberalismo americano, e a gente começa a estudar a porra do caso brasileiro. Claro. Pensamento social brasileiro, pensamento econômico brasileiro. Não adianta vir com papo de, porra, escola austríaca, escola de Chicago, ou escola de não sei onde. Tem que fazer escola de Brasília. Tem que entender como é que o brasileiro compra. Ele não tá nem aí se ele vai pagar 8 geladeiras ao invés de uma. Ele quer saber se no fim do mês aquela prestação que ele tá comprando, ele vai conseguir chegar no Cabe no bolso dele. Cabe no bolso dele do salário dele, diferente do americano. Que ele vai falar, porra, não, por esse valor eu prefiro pagar agora e levar, 5 perfumes ao invés de um, assim. porque vai sair mais barato quanto mais eu comprar. E aí, eu acho que é esse ponto, assim, a gente trazer pra realidade brasileira, a gente entender, então, disso tudo que a gente tava falando, o que era importante lá que o Marx falava, era a questão da luta de classe, sabe? Então, de hoje... É o que universalizou o Marx. Vamos trazer, então, pra realidade do Brasil, falando de luta de classes. Hoje a gente tá numa sociedade onde estamos agora, nesse momento... Mais de 33 milhões de pessoas estão passando fome, assim, não tem que comer nada, nem hoje, nem amanhã, nem agora. E metade do país está comendo menos do que devia. E metade do país, Com mais da metade do país alimentar. em insegurança alimentar, que também é fome, né? Só um nome floreado, assim, bonitinho, que as pessoas dão. Então, como que resolve esse problema, sabe? Então, a gente tá num país trocando jantar pelo que é almoço. extremamente rico e a gente tá privatizando as nossas principais riquezas, como, Mas por eu acho exemplo, a Petrobras, as grandes estatais que a gente tem, elas estão sendo entregadas de bandeja, assim, pros países americanos. Essa discussão sobre o socialismo é legal porque as pessoas têm essa visão que, né, porque você tem esquerda e direita. Então a direita tenta criar até hoje aquela visão de o socialismo é aquele que vai roubar a sua casa, onde tudo, a sua roupa é de todo mundo. Tipo assim, Isso não é existe uma mais coisa muito acabar com o lá capital. atrás, sabe? Não existe mais Não é- isso. O pensamento socialista é voltado na questão da sociedade, do social. Então essa Não, e é isso, assim. é a essência do socialismo. A gente falar sobre combater o capitalismo como ele se dá hoje, não é sobre a gente tomar o terreno em guaba de uma pessoa, Exato. deixar a pessoa sem dinheiro. A gente tá falando de grandes fortunas, grandes bilionários, assim. Hoje no Brasil a gente tem 22 bilionários no país e 6 desses bilionários são os que estão também interessados na privatização da Petrobras e comprando as ações da empresa. Então, as questões políticas, elas estão diretamente ligadas às questões, essas questões de classe. Então, não é à toa que As essa questões mesma sociais, camada né? que hoje são os bilionários, eles estão também dominando Até a política porque do nosso país. a concentração de renda é um dos principais fatores E aí, do aumento esse- da violência. Então, se tipo- o filho do rico, o rico que tá querendo conversar sobre violência, sobre segurança, porque o filho dele não pode mais ir à praia do Leblon, Exato. ele tem que entender que a concentração de renda é o que faz, né? É um dos principais fatores também. Isso, E esse lance do cara, né, dos grandes milionários e tal, eles estão indo pra política. O Mirim falou isso aqui, assim, a gente fala, na política só tem gente ruim, então as pessoas boas não querem saber da política porque a política é muito complicada, então você, né, só tira as pessoas boas porque elas não querem entrar e só ficam as ruins. E que não, as pessoas boas têm que procurar e correr atrás, e ir na política, e entrar pra política, porque senão ferrou. Pétala, você quer entrar na política? Ele sempre pergunta isso. Não, porque eu sempre quero saber se André, você você vai voltar? Mirim, você vai ser Quais são as candidato? suas pretensões políticas? Assim? Perguntou Você é uma pra pessoa João. boa que quer entrar na política? Eu já tô na política. Quero porque, botar todo mundo. ó, eu entendo política como esse processo da gente lutar pelos nossos direitos. Então, isso pra mim é política, assim, quando a gente sai, organiza as mulheres, sai pra rua pra lutar pelos direitos, pra gente entender, né, como um cidadão participante da sociedade, né? Porque muitas vezes esse espaço é negado. Então parece que no estereótipo geral que se cria, né, que política é um monte de homens de terno e gravata, né, um monte de homens de mais de 60 anos que a gente vê pela TV, que falam numa linguagem muito difícil, que a gente não entende Tá nada tão que eles estão longe, falando. né? Tá tão Falam em longe. artigos tão longe da nossa realidade, né? Então a gente não quer nem ler uma matéria, porque é isso, assim, é muita lei, muita burocracia, então isso aí é tudo corrupto, é isso, né? E realmente é o quadro que a gente está vendo no atual governo, a gente viu historicamente no Brasil, assim. E isso acontece porque a gente não tem na política quem represente a gente, assim, de verdade, né? Então, porque hoje na política, quem tá na política são as pessoas que hoje, né, o grande cenário, são pessoas brancas com muito dinheiro
que foram eleitas através de financiamento de grandes empresas, né? A maioria dos grandes partidos estão aí do centrão, da direita, né? Eleitos através, dando um saco de cimento, fazendo aquele esquema de politicagem que a gente sabe muito bem como é. E a grande maioria do que é o povão mesmo, né? A massa de quem mora lá do Pórtico pra lá, ou nas comunidades periferias do Rio, não tem ninguém que seja a cara delas dentro desse espaço, sabe? A gente não tem, por exemplo, uma pessoa que a gente fala, caraca, ó, essa pessoa aí sabe a minha realidade, anda de ônibus, trabalha, representatividade, né? Estudou numa escola pública, utiliza o SUS, a gente Você acha hoje que você não consegue tem. fazer mais dentro da máquina ou fora dela, assim? Porque você faz um movimento já muito grande desde sempre, você já corre atrás. Você acha que entrar na política te ajudaria, te atrapalharia? Hoje é importante, assim, eu construí um partido que eles chamam Unidade Popular, né? Isso. Que foi o último partido de esquerda a ser legalizado no Brasil. Então, Ah, é? normalmente, quando a gente tem duas formas, né? Ou você cria um partido através na garra mesmo, né? Coletando assinatura em todo o Brasil, ou da forma como esses partidos que a gente conhece de direita surgiram, né? Que utilizando muito dinheiro. Acordo. Um acordo Ele pega toda a político. bancada, traz todo mundo pra cá e já forma uma base. Exatamente. E aí a gente optou pelo outro lado, né? Que foi política. coletar A base popular. a base popular, que foi coletar mais de 1.200.000 assinaturas em todo o Brasil. Então a gente saiu pra trem, pra porta de universidade, favela, pra conversar com o povo sobre a necessidade, né? E que o povo, a gente sendo o povo também, né? Sobre a necessidade de ter um partido que realmente represente a gente e que a gente possa se organizar não só para ser um partido que vai disputar a eleição, estar dentro da máquina, né? Mas principalmente mobilizar o povo na rua para lutar pelos seus direitos, para conseguir denunciar essas atrocidades que a gente vive hoje. Tipo, as 33 milhões de pessoas que estão passando fome e a nossa realidade, né? De trabalhar e não conseguir... Agora, esse esquema de criar um partido, o Brasil tem quantos partidos? Você sabe? Não, tem uns Olha, 40. Tem 35, eu acho, 36, por aí, uma eu coisa acho. assim, né? É de 30 a 40. É mais, né? Mais? Pode ser. Pode ser, Pode hoje ser, em pode dia eu não ser, eu sei, não sei de eu cabeça. tenho, mas eu achava que era uma coisa assim. Não, é porque isso eu acho um problema gigante que o Brasil tem, assim. essa Tem quantidade Cara, de isso partido é complicado pra caramba, porque... Não é uma discussão que a gente vai ver, porque o tempo tá acabando ali, É. o Gustavo já tá até reclamando, não é discussão pra agora, mas assim, porque acho que é meio nesse sentido, né? As pessoas não encontram ali alguma coisa que represente o que elas querem, então vamos criar um... E que é isso, assim, tem muito partido no Brasil mesmo, né? Mas muito partido que não funciona e muito partido que ou tem uma pauta ou não funciona mesmo, que já é criado para defender os interesses dos ruralistas ou dos generais ou dos mais ricos, ou são partidos que começam com uma ideia de mobilizar os trabalhadores para a luta popular e acabam caindo numa grande conciliação. E hoje a gente, de fato, não tem nenhum partido que hoje consiga falar sobre política de forma... o PSOL hoje é um partido importante, assim, tem muitos deputados importantes, um deles é o Glauber Braga, né, que é um deputado federal, que ele tem uma atuação, assim, muito enérgica, assim, muito revolucionária mesmo, sabe, de colocar o dedo na ferida, e é assim que a gente precisa disputar o espaço da política mesmo. E aí essa foi a ideia, só pra voltar, assim, que você estava falando sobre a Unidade Popular, que eu acho que essa foi a ideia, assim, que foi a gente conseguir... criar um partido que não para se adequar a como a máquina política ela se dá hoje, mas para enfrentar essa máquina política na raiz, para a gente conseguir denunciar pela raiz porque que, por exemplo, hoje os partidos que hoje, né, têm representatividade do povo não podem ter horário nos debates da TV. Por exemplo, agora a gente está lançando um candidato à presidência, que é o Leonardo Péricles, né, que é um homem negro, morador de ocupação, enfim, gente como a gente, né? Candidato à presidência. Candidato à presidência e, se depender das grandes mídias aí, o Léo não vai ter espaço para participar desses debates, porque não é interessante ter um candidato que realmente denuncie isso, né? Que hoje, enfim, qual é o lado que eles defendem, né? Cara, tem muita coisa que eu quero falar contigo. Coisa. Eu queria entrar na pauta de racismo, mas infelizmente nosso tempo tá acabando. A gente vai começar a fazer partes 2. E a gente vai ter que te chamar pra uma segunda parte, porque tem muita coisa pra gente falar. Passou muito rápido, passou voando. Cara, o que precisa ser falado? Fala aí, Lafa. Cara, o que precisa ser Búzios, falado? Lafa Parambaca. Sobre Búzios. agora. A gente foi pra muitos assuntos, exato. né? Sobre Búzios, eu acho que Búzios é uma cidade, assim, que ela é uma grande representação da desigualdade que acontece no Brasil mesmo, né? Uma cidade que ela é muito, muito bonita, muito conhecida mundialmente pelas praias bonitas, pelo turismo, todas essas belezas naturais, mas só quem vive aqui na prática sabe sobre a realidade, né? Então a gente vive numa cidade que ela é extremamente segregada e polarizada. Então a gente tem
uma realidade, né, que acontece do Pórtico pra cá, que são as pessoas que trabalham em restaurantes, pousadas, e essas mesmas pessoas que sustentam a cidade são as pessoas que vivem do lado de lá, nos bairros precarizados, né, tem que voltar de noite, pegar uma van escura, uns bairros que não tem saneamento, não tem asfalto, uma realidade totalmente diferente. E que, pra concluir mesmo, assim, hoje a gente tem vive numa cidade extremamente desigual, assim, e a única solução pra isso, pra gente conseguir, de fato, ter uma cidade em que tem acesso à educação, acesso à cultura, né? Saneamento Porque básico. hoje, quando a gente falou lá no começo, né, dos jovens, dos mais de 50% dos jovens que não têm acesso enfim, que não estão em idade para estudar, mas não estão nem na escola, e hoje também, essa mesma juventude, é a juventude que não tem acesso a atividades de lazer culturais também, né? Então hoje a gente vive numa cidade, a gente tem muitos artistas muito bons, assim, muito potencial pra gente fazer mais festivais, criar um centro cultural, mais atividades de lazer, de esporte. Criar pessoas que produzam, né? Claro, criar produtores de coisas, vários fomentadores culturais, assim. Então fazer um centro cultural um tempo é difícil pra caramba. É super Projetos essencial. sociais, né? Fazer essas crianças terem alguma coisa ali, Claro. aprender alguma coisa pra Porque crescer. não adianta a gente reclamar sobre violência, aumento da criminalidade, se a única alternativa que a gente dá pra juventude em Búzios é a galera vir aqui pra praça, beber uma garrafa de vodka. Assim, é o único lazer que tem. Eu ir pra feirinha, por exemplo. O que mais tem pra fazer na cidade, sabe? Então, assim, tem muito dinheiro, tem muita coisa, mas falta interesse em investir. É igual o Brasil, tá concentrado ali só numa galera. Tá, só numa galera. Não. E vai partir e aí o recado que eu queria dar no final é que vai partir das nossas mãos, sabe? A gente precisa se organizar, a gente precisa lutar, porque senão a gente não vai conquistar. Tudo que a gente tem hoje foi conquistado com muita luta, né? E queria deixar um convite aí pra galera, bora galera, mulheres, aquele meme. De que a gente tem um movimento de mulheres, né? Que é o movimento de mulheres Olga Benário, que é um movimento que ele basicamente, né, luta pelo direito das mulheres, como a gente estava falando, e contra a violência, contra o feminicídio. E a gente se organiza em núcleos de estudo, de formação, pra gente planejar as próximas lutas na cidade. Você se organiza onde? A gente se organiza, né, dentro em casa, na praça também. Tem um grupo. E Isso, lá, para de lafar o tempo. As pessoas vão no Instagram. Tem um grupo que é uma rede de apoio no WhatsApp, assim, só pra concluir. Tá. Não, é porque quem quiser participar, digita, Não, é isso, procura quem quiser no... participar é Movimento Olga RJ e tem MMRL Lagos, que é Movimento de Mulheres da Região dos Lagos. Aí é isso. E a Pérola vai estar marcada também nos cortes. Segue ela, tal. dá uma moral aí, Segue lá, ajuda aí. pergunta. É isso, Boa, vamos se Pétala, muito organizar, obrigado, vamos lutar. cara. Foi muito Massa bom. demais. Valeu, Muito Pétala. bom. Obrigado. Valeu. Muito bom. Pô, cara. Eu queria Pô, tinha muito mais ficar coisa. mais.